Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Assim iniciamos o nosso culto, invocando a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor Deus Pai, agradecemos por nos teres enviado o Teu Filho, nosso pão da vida. Ó Senhor Deus Filho, agradecemos pelo Teu santo sacrifício em favor de nós, pecadores. Ó Deus Espírito Santo, conserva-nos na comunhão da fé, da esperança e do amor para sempre. Senhor, aqui estamos para receber o pão da vida. Este pão encontramos na Tua santa palavra, palavra que nos dá sabedoria e mostra o caminho, a verdade e a vida. A Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, nos ensina a verdade, condena o erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. Senhor, aqueça nossos corações com fé, esperança e amor. E agradecidos pelo pão de cada dia oramos. Ó vem, Senhor Jesus, seja nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus, começando com a leitura do Salmo número 136. Salmo 136. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oração. Pai nosso, somente o Senhor é digno de louvor,
pois somos parte do teu primeiro milagre, a criação dos céus e terra. Hoje louvamos ao Senhor, porque o seu amor se manifesta para todos em seu Filho Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Amados irmãos, convidamos agora ao Juscelino e a Glória para a leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, capítulo 55, e em seguida Romanos, capítulo 9. O evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 14, 13 a 21, onde nos fala a multiplicação dos pães, será representado pelas crianças. Após a apresentação, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, dirigida pelo pastor André Luiz Bender, de Aracaju, Sergipe. Que Deus nos abençoe na sua santa palavra. Amém. Leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra. O Senhor Deus diz: escutem o que tem sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. Orem ao Senhor enquanto está perto. Até aqui, palavras do Senhor. Versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Oremos. Pai misericordioso, o Senhor é fiel em suas promessas. Não permitas nos afastarmos da tua palavra. Mantenha-nos firmados na aliança em Cristo, que nos levará à vida eterna. Amém. Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus, ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as suas promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre.
Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo, eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Até aqui a palavra. Versículo 8. Esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Oremos. Pai eterno, somos teus filhos pela fé em Jesus. Ajuda-nos a vivermos como verdadeiros filhos que herdarão o reino dos céus, dando testemunho do teu amor. Amém. Você conhece a historinha da multiplicação dos pães e dos peixes? Não! Então eu vou contar agora. Certa vez, uma multidão seguiu a Jesus. E, passaram um tempo, ficaram com fome, com muita fome. Os discípulos mandaram esse povo ir embora para comer na sua casa. Mas Jesus disse não e pediu para que encontrassem algo para comer entre as pessoas da multidão. O menininho tinha uma cesta que a mãezinha dele preparou. Era peixe e pães. Depois tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Os discípulos entregaram a cestinha para Jesus. Jesus levantou o cestinho e orou. E continuou partindo o peixinho e os pães. E Deus fez um milagre através de Jesus. Os pãezinhos e os peixinhos alimentaram a multidão. Todos comeram e ficaram com a barriguinha cheia. E sobraram 12 cestos de comida. Façamos o bem a todos. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Oremos. Jesus, não permitas que falte o pão em nossa mesa, principalmente o pão espiritual, tua palavra, para alimentar a nossa fé. Assim permaneceremos firmados em ti, vivendo e compartilhando o teu amor uns com os outros. Amém. Estimados irmãos e irmãs da Congregação Cristo de Salvador, estimados participantes desse culto online,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, quando queremos meditar no seguinte tema: Jesus, o retrato do Deus misericordioso. No texto do Evangelho de hoje, vemos Jesus alimentando uma multidão. Mas ele não apenas alimentou, ele multiplicou pães e peixes. E antes de fazer o milagre, ele consultou os discípulos, porque os discípulos haviam dito: Senhor, mande que esse povo vá para casa, porque já é tarde, aqui é um lugar deserto e não há onde comprar comida. Então ele diz: não, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Que tarefa difícil! André, um dos discípulos, conforme o relato de João, nos diz que essa missão humanamente era impossível. Ele apresenta um menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. Que era isso para uma multidão estimada em 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre a fome, pois aqueles homens e mulheres e crianças estavam com fome. A fome sempre acompanhou a humanidade. E essa semana, um casal de amigos que mora na Alemanha, foram colegas de trabalho do Colégio Luterano São Paulo, eles postaram uma foto na cidade de Schneeberg. E é uma foto de uma casa bonita, um prédio bonito, que em 1771 foi trocado por 2 pães. Numa grande fome que assolou a Alemanha, tudo havia perdido o valor, até as propriedades. As propriedades perderam o valor diante da ameaça da morte pela fome. E no período bíblico não era diferente. Vejam, desde o início lá, nós vamos ouvir falar sobre a questão da fome. Quando Adão e Eva, condenados a serem expulsos do paraíso por causa do pecado, Deus diz então a Adão que ele teria que trabalhar muito para fazer a terra produzir, e os espinhos e tudo mais que ele enfrentaria tornaria muito difícil a produção de alimentos. Ali já estava dito que a fome estaria presente na vida depois do pecado. E Abraão sentiu isso na própria pele. Gênesis 12 nos diz que Abraão vai então para o Egito por conta de uma fome rigorosa, diz o texto bíblico, né? Diz assim: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E aí, se formos adiante, em Gênesis 26, tem uma outra referência. Diz assim: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Depois podemos recordar ainda lá em Gênesis 40 e 41 sobre a fome que novamente assolou aquela região na época de Jacó e seus filhos. 7 anos de muita fome foi a profecia dada por Deus através do sonho do faraó revelado por José. Muita fome, 7 anos de muita miséria. Diz inclusive Gênesis 43, a fome continuava rigorosa na terra. E essa fome persistiu por 7 anos, como nos lembra Gênesis 45. Eles estavam no 2º ano de fome e haviam mais 5 pela frente. E essa fome acompanhou o povo de Israel. Quero citar mais 2 exemplos. Na época de Juízes, foi a fome rigorosa que fez com que um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, fosse viver entre os moabitas. Estamos falando da história de Noemi, seu esposo e filhos. E no reinado de Davi, conforme é relatado em 2 Samuel 21, também houve uma fome muito forte. E foi necessário, inclusive, que Davi consultasse a Deus, né? E ele diz então que aquela fome rigorosa era por causa dos pecados de Saul e de sua família
sanguinária. Há outros exemplos aí, na época de Elias e Eliseu, de fomes intensas que assolaram o povo por conta do pecado. E mesmo na nova aliança, mesmo no Novo Testamento, a vida das pessoas continuava difícil por causa da fome. Vejam dois exemplos que Paulo traz, né? Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8:35. Ele considerava a fome, pois sabia que a fome era uma presença constante na vida do ser humano, inclusive na vida de Paulo, pois ele vai dizer em Filipenses 4, que ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo então vivenciou isso aí, assim como os israelitas vivenciaram também no deserto. E Jesus continua com essa preocupação. Ele sabe da fome do povo, ele sabe da necessidade do povo. Por isso ele diz em Lucas 6, bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Mais adiante, inclusive, em Mateus 15, depois do texto que nós lemos hoje nós lemos 14, 13 a 21, em Mateus 15, Jesus alimenta novamente uma multidão e diz que eles estão há 3 dias com os discípulos, com Jesus e os discípulos, e aquilo que eles tinham levado para comer, o lanchinho que eles levavam nessas viagens, já tinha acabado, eles estavam novamente com fome. Para finalizar sobre esses exemplos, quero dizer das palavras de Jesus ao falar do grande julgamento. Ele diz àqueles que foram salvos: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Mateus 25, versículos 35 e seguintes. Portanto, Jesus também tinha essa preocupação com a fome das pessoas, pois a fome era uma constante na vida deles. O próprio Jesus cita na parábola do pai amoroso o filho pródigo que vai, esbanja tudo que o pai havia lhe dado e no final passa fome. Havia uma grande seca no país e ele passou necessidade. É importante dizer que Jesus, no texto do Evangelho, ele sente pena, ou numa tradução melhor, ele tem misericórdia, pois o verbo splangnitzomai, ele pode ser traduzido como ter compaixão. Essa é a melhor tradução, e é assim que ela aparece tanto em Mateus quanto nos demais evangelhos. Sempre que Jesus está diante de pessoas que carecem profundamente de algo e por si só não conseguem sair dessa situação, Jesus tem misericórdia, Jesus tem pena deles. E aí aparece este verbo utilizado no texto de hoje. Esse verbo então é utilizado, por exemplo, quando Jesus encontra 2 cegos e se compadece deles. Texto narrado em Mateus capítulo 9, versículo 27 e seguintes. O mesmo verbo, ter compaixão. E também quando Jesus alimenta a multidão, no texto, no exemplo há pouco dito, aliás, em Mateus 15, é dito que Jesus também tem compaixão daquela multidão. E para finalizar, na parábola do credor incompassivo, narrado por Mateus também, em Mateus 18, quando o rei se compadece do seu servo, que tem uma dívida impagável, é o mesmo verbo que é empregado: ter misericórdia, ter compaixão. E em cada ocasião em que este verbo é empregado para falar de Jesus, sempre há uma ação de Jesus em favor dos que estão carecendo algo.
Jesus se compadece e Jesus age. Jesus vai ao encontro. Fé exige ação. Misericórdia e amor têm reflexos também, têm ações na nossa vida. São as respostas ao amor de Deus. E se não tiver uma resposta, uma ação concreta da nossa parte, algo está acontecendo de errado conosco. Se não estamos sentindo misericórdia pelo próximo, há algo de muito errado. Jesus, ele se identificava com as pessoas, ele se identificava com todos os que necessitavam, e ele reagia. É dito que Jesus curou muitos doentes naquela ocasião. Mateus 14, há pouco lido. Jesus curou, diz o texto, Jesus curou os seus doentes. Isso aqui é interessante, inclusive, destacar que o termo usado por Mateus, arostos, não é simplesmente doente, ou não é especificamente doentes, né, como nós entendemos, mas também doentes e enfraquecidos. É dito então que Jesus curou os seus doentes. Vejam, uma identificação. Jesus curou os doentes daquele povo que o procurava, daquele que os seguiam. Aliás, a palavra seguir ali não é como os discípulos eram seguidores de Jesus. Eram pessoas que foram ao encontro pela fama de Jesus, pois a fama se espalhava, apesar de Jesus ter sido rejeitado em Nazaré. Jesus então se identifica com as pessoas e cria uma conexão com elas. Assim, devemos pensar em algo. Jesus tem então domínio sobre as ações e sobre as situações. Ele tem um domínio sobre a criação. Ele cura as doenças, ele fortalece os enfraquecidos e ele também age na matéria, multiplicando os pães, demonstrando também um domínio sobre as leis da física. Compaixão e misericórdia. Jesus tem compaixão e misericórdia de todos os que se aproximam dele, de todos os seres humanos, e considera todas as suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Os leitores desse texto há pouco lido, e também cada um de nós, certamente conseguem fazer as conexões desse relato com os demais relatos da Bíblia, tanto as histórias do Antigo Testamento que já haviam ocorrido, bem como as histórias que iriam acontecer depois e no momento em que elas aconteceram. E para nós, lendo agora, 2000 anos depois, fazendo as conexões de todas as histórias. Vamos entender do que eu estou falando. Se olharmos para o texto da última ceia, até em termos de linguagem, os dois relatos, o do Evangelho de hoje e da última ceia, eles se parecem muito quando Jesus pega o pão, dá graças a Deus e então reparte, multiplica. O texto da multiplicação não está falando da Santa Ceia, é verdade, mas ele evoca aquele texto e faz uma conexão entre o alimento que Jesus nos dá, não só o alimento físico, o pão e o peixe da nossa história de hoje, mas também o alimento espiritual, seu corpo e sangue, o perdão e a salvação. Aqui é importante a gente pensar que esse texto da multiplicação, juntamente com o texto da ressurreição de Jesus, são os textos, os milagres de Jesus, que são citados pelos 4 evangelistas. Os outros textos, os outros milagres, não são citados unanimemente pelos 4. Isso mostra que, para os leitores de Jesus e para aqueles que contaram a sua história, esses 2 eventos eram muito importantes. A morte e ressurreição de Jesus para perdão e salvação, e o milagre da multiplicação para alimentar as pessoas. Não é sem razão que os primeiros relatos das comunidades cristãs dão conta de que eles se reuniam para partir o pão. Vocês percebem a conexão? Partir o pão. Assim como na Santa Ceia nós partimos o pão e temos comunhão com Deus
com Cristo e com os demais cristãos no partir do pão na Santa Ceia, pois nós podemos afirmar isso categoricamente. Jesus está preocupado com o bem-estar físico e também espiritual. E fazer isso, de compartilhar o pão, é fazer exatamente aquilo que Deus espera de nós, é fazer exatamente aquilo que Jesus espera de nós. Quando Jesus diz: deem vocês mesmos de comer a esta multidão, nos lembra que nós também temos algo a fazer, ou orar por aqueles que são carentes de alimento, carentes de saúde, e também para agirmos a partir das bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente, sendo instrumentos dessas bênçãos nas vidas das outras pessoas. A palavra de Jesus dita aos discípulos: deem vocês de comer a essa multidão, impacta a nossa vida também. Nós temos algo a fazer, nós temos que orar e agir para que as pessoas possam satisfazer essas necessidades básicas. E fazemos isso não sozinhos, mas a partir das bênçãos que Deus nos dá, pois o ser humano sozinho não consegue realizar. Lembremos da resposta dos discípulos, mais especificamente de André, que disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, que é isso para a multidão? Estimados irmãos, estimadas irmãs, Deus tem misericórdia e cuidado com os seus, mas não apenas com os cristãos. Ele quer e tem cuidado com todas as pessoas. Diz o texto bíblico que Ele faz o sol se pôr e a chuva cair sobre maus e bons. Deus cuida das pessoas, das necessidades espirituais, o perdão dos pecados que oferece a nós nos meios da graça, e nos diz para lembrarmos diariamente do nosso batismo, também das nossas necessidades materiais, do pão de cada dia que Ele nos dá. Podemos dar graças a Ele diariamente por essas bênçãos. O texto do Evangelho de hoje nos faz lembrar de olhar para Jesus e lembrar que Ele sabe de nossas necessidades e diariamente derrama sobre nós, no pão diário, no perdão diário que Ele nos oferece. Ele cuida de nós diariamente. Por isso, podemos continuar esperando diariamente no Senhor, pois o seu amor, diz o Salmo de hoje, dura para sempre, e a sua misericórdia não tem fim. Estou me referindo ao Salmo 136, que lista lá muitas razões para louvarmos a Deus, muitas razões para celebrarmos o amor de Deus, inclusive, diz o Salmo 136, pelo alimento diário. E aí, não podemos deixar de lembrar do grande salmista Davi, do grande profeta Isaías, que no texto de hoje faz este convite maravilhoso para que nos aproximemos do Senhor, para receber de graça as suas bênçãos de todos os tipos, especialmente o pão diário e o perdão. Os 2 textos aqui referidos, o Salmo 136 e o texto de Isaías, falam da ação misericordiosa, graciosa de Deus de alimentar e abençoar o seu povo. É importante aqui a gente pensar em não alegorizar esse texto e, ao fazer um estudo e aplicação do mesmo, não pular diretamente para o alimento espiritual que Jesus nos dá. Sim, Deus nos dá o alimento espiritual através de Jesus, é através de Jesus que Ele quer ser conhecido, mas não podemos esquecer que Deus cuida de nós integralmente. Ele sabe de todas as nossas necessidades, também as necessidades materiais. Jesus, o Deus encarnado, esteve com Deus quando o Senhor cuidou dos patriarcas e protegeu e alimentou nos períodos de fome, e mais ainda, cuidou dos seus descendentes e os libertou da escravidão no Egito, formando um grande povo de Israel, através do qual abençoou todos os povos do mundo e fez nascer o Salvador Jesus. Da mesma maneira,
Jesus continua cuidando de nós ainda hoje e o faz também através de nós, os seus seguidores, as outras pessoas que necessitam. Quando nós oramos o Pai Nosso e pedimos o pão de cada dia, ou pedimos então que Deus nos perdoe, como perdoamos aqueles que têm uma dívida contra nós, o que estamos fazendo se não exercitar a misericórdia de Deus por nós e pelo nosso próximo? Somos chamados a compartilhar o pão e o perdão. Não está do lado da verdade ou da razão quem ora pedindo o pão diário ou o perdão e não oferece o pão e o perdão ao seu semelhante. Ajudar o próximo não é uma coisa fácil. E nos dias atuais parece bastante difícil. As pessoas não querem ouvir falar de Jesus, nem da sua palavra. E também não sabemos se o desconhecido que bate à nossa porta, que pede alimento, realmente precisa da ajuda. Não sabemos se isso é necessidade ou má fé. Muitas vezes nos perguntamos, há tanta gente precisando, por onde vamos começar? Olha, eu não sei a resposta, não sei por onde começar, mas não tenho dúvidas de que Deus vai nos mostrar por onde devemos começar. Nas oportunidades e nas necessidades diárias, é aí que devemos demonstrar misericórdia, amor às pessoas e gratidão a Deus quando compartilhamos um pouco daquilo que recebemos dele em benefício do nosso semelhante. Nessa pandemia, muitos têm precisado e as nossas igrejas luteranas não têm ficado de fora. Há muitos relatos de auxílio que nos chegam diariamente. Sei que aí em Salvador vocês têm auxiliado pelas notícias que nos chegam, e aqui em Aracaju, muitos doadores para muitos necessitados. Mas ainda é pouco, muito ainda precisa ser feito. E como cristãos, nós precisamos compartilhar dessa misericórdia que Deus nos oferece. A ação misericordiosa de Jesus quando esteve entre nós e as ações que ainda hoje temos feito e Ele tem feito por nós, cuidando de nossas necessidades e nós cuidando das necessidades das pessoas, são o retrato de um Deus amoroso e misericordioso. Como Deus é conhecido senão pelo rosto amável de Jesus, que se preocupa com as nossas necessidades? Ou então das nossas ações? Pois como Ele é conhecido hoje, além de ser conhecido pela leitura da Palavra de Deus, sim, pelo rosto de cada cristão que vai ao encontro e acolhe os necessitados, que ajuda os seres humanos, que oferece o pão e o perdão na Palavra de Deus. Nós podemos fazer parte desse projeto de misericórdia de Deus, cuidando das necessidades do nosso irmão na fé e do nosso próximo, necessidades materiais e espirituais, cuidando com amor, como o samaritano fez. Estimados irmãos e irmãs, ao falar de fome, Jesus disse também no Sermão da Montanha que tenhamos fome e sede de justiça. E eu repito neste momento, que tenhamos fome e sede de justiça para buscar o que é certo e justo, para buscar ações governamentais para auxiliar os necessitados, mas também colocando nós mesmos a mão na massa para auxiliar os necessitados. Que saiamos ao encontro das pessoas e do próximo, dos necessitados, como nos recomendou Jesus mais de uma vez. E que tenhamos criatividade para fazê-lo, pois o momento atual de pandemia exige esta criatividade de nós. Tudo isso, tudo aquilo que faremos de misericórdia para com o nosso próximo, faremos para revelar o rosto misericordioso de nosso Senhor e Salvador a todas as pessoas. Que Deus nos capacite e nos ajude a cumprirmos esse seu convite, a cumprirmos esse seu chamado para alimentarmos as multidões de pão físico e material para as necessidades materiais, e de perdão e de palavra de Deus para as necessidades espirituais.
Que assim seja, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agradecemos de todo o coração ao colega André Luiz Bender de Aracaju, Sergipe, pela mensagem que nos trouxe no dia de hoje. E também agradecemos a Deus pela sua saúde. Que Deus o abençoe, bem como a sua família e a todos os irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o teu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Dedicamos agora as nossas ofertas de gratidão a Deus por não ter permitido faltar o pão em nossa mesa e principalmente pelo pão da vida, que é Jesus Cristo, pela sua santa palavra que aqui sempre foi anunciada. Demos graças a Deus. Vamos agora falar com Deus em oração. Senhor, nosso Pai eterno, fortalece a tua igreja, fortaleça cada um de nós, nos alimentando com o pão da vida, que é Jesus, teu Filho amado. Capacita-nos para vivermos com alegria e anunciarmos as boas novas no lugar onde o Senhor nos colocar. Muitos são os necessitados do pão da vida, que não perece. Senhor, nosso mundo está com fome, tanto de pão, do pão de cada dia, como do pão da vida eterna. Suplicamos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, isto é, dá-nos sustento, as necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, esposo e esposa fiéis, bons filhos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde,
disciplina, honra, leais amigos, Senhor, bons vizinhos e sempre o pão da vida eterna. Sacia a fome dos mais pobres, dos inocentes que estão presos, dos desempregados. Alegra, Senhor, aos tristes e abatidos por causa dessa pandemia do coronavírus. Concede consolo e esperança aos enlutados. Especialmente, Senhor, peço teu consolo para minha tia Margarida, minhas primas Úrsula, Renate, a Denise e os netos, pelo falecimento no dia 24 de junho de meu tio e padrinho Alexandre Schulze. Consola-nos na esperança da ressurreição e do reencontro no novo céu e na nova terra. Oramos pelos que estão doentes, Senhor, para que, acolhidos por Jesus, eles encontrem cura segundo a tua santa vontade. Oramos também pela nossa irmã Raquel dos Santos Santana, que aniversariou no dia 1º de agosto. Que o Senhor conceda a ela saúde, força e paz. Em tuas mãos, ó Senhor, nós entregamos todos aqueles por quem oramos, confiando em tua misericórdia e amor por todos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o pão da vida, que nos sustenta para a vida eterna e que nos ensinou a maior de todas as orações que elevamos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente
somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Recebam todos agora a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Assim nós concluímos a primeira parte do nosso culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe agora no dia a dia, que também faz parte do nosso culto a Ele. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma abençoada semana sob a proteção do nosso Pai do céu. E se alguém tiver necessitado de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o pão da vida, aqueça nossos corações durante toda a semana. E até domingo que vem,